Efésios, capítulo 1, versículo 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Vamos chamar a atenção para o verso 18, mais uma vez. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Capítulo 2 ainda dessa mesma epístola, versículo 10, Efésios 2, 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E ainda um último verso para esse tempo, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vamos ter mais um tempo de oração juntos. Querido Senhor, muito obrigado por podermos, como teu povo, nos reunirmos em torno de ti mesmo. Que privilégio para nós, que alegria para nós. Tua promessa é que nós seríamos um povo ensinado do Senhor, e seria grande a paz de teus filhos. Nós reivindicamos pela fé a cobertura do Senhor para esse tempo de reunião. Cubra-nos com o precioso sangue de teu Filho, cubra-nos com o teu nome e dá-nos um ambiente adequado para que a tua palavra possa fluir livremente entre nós, para o louvor da glória da tua graça. Use esse tempo para a edificação da tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quanta alegria temos em nos colocarmos aos pés do Senhor, confiando que a sua palavra é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Queremos ter um tempo de exposição de nossas vidas aos pés do Senhor e da sua palavra. Embora o foco geral nesses dias desse encontro seja a questão família, nós iremos abordar questões bem panorâmicas e fundamentos bem gerais, porque nós não temos exatamente aqui um encontro de casais, onde relacionamento conjugal e coisas mais específicas talvez fossem de mais utilidade, mas nós temos aqui uma assembleia bem diversificada, irmãos, irmãs, mais velhos, mais jovens, jovens mesmo, solteiros, adolescentes. Então vamos abordar isso de uma forma mais panorâmica, buscarmos princípios na palavra de Deus que realmente possam nos ajudar nessa questão de família, compartilharmos um pouco sobre a paternidade de Deus, outro dia, em outro tempo, se assim o Senhor nos confirmar, para que através desses elementos fundamentais
nós possamos aprender do Senhor na sua palavra e então podermos aplicar aquilo que Ele nos falar ao coração. Nosso compromisso, todas as vezes que nos reunimos aos pés do Senhor, e também quando lemos a sua palavra, na nossa relação com Ele, é claro, mas de modo muito particular e especial, quando nos reunimos, tem que ser esse. Aquela expressão do Espírito através de Tiago, que diz assim: não vos torneis apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes da palavra. Pois aquele que é ouvinte da palavra assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e logo se retira e se esquece de como era a sua aparência. É isso que acontece conosco. Se nós não assumimos um compromisso diante do Senhor, de quando nos reunirmos, nos expondo a sua palavra, que então Ele nos dê um coração pronto a responder e obedecer ao que Ele tem nos falado. Qual a utilidade da palavra do Senhor se esse não for o nosso coração? Há exemplos nas Escrituras muito solenes dessa falta de resposta à palavra de Deus. Talvez um dos mais solenes está registrado em Hebreus 4. Hebreus 4, os 2 primeiros versos, dizem assim: temamos que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. E logo no verso seguinte ele diz: pois a nós também foram anunciadas as boas novas, como se deu com aquele povo no deserto, com eles. Mas a palavra que ouviram, essa geração que caminhou no deserto, ouvindo a palavra de Deus através de Moisés, essa palavra não lhes aproveitou. Veja a seriedade dessa expressão. Não lhes aproveitou, pois não foi acompanhada. O termo exato literal ali é misturada. Não foi misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então eles pereceram no deserto. Qual era o problema ali? A palavra de Deus era o problema? Moisés era o problema? Relacionado, considerado como um canal da palavra de Deus? Sabemos que não. Sabemos que o problema era o coração daquele povo. No capítulo anterior, o último verso do capítulo 3 de Hebreus, é o verso 19, termina dizendo que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Então eles não acolheram a palavra no seu coração. Tiago capítulo 1, versículo 21 diz basicamente a mesma coisa: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Essa é a nossa responsabilidade. A palavra é o que é: pura, viva, eficaz, verdadeira. Isso é a palavra. Mas acolhei com mansidão a palavra. Ela é poderosa para salvar as vossas almas, formar o caráter de Cristo em nós, atuar como espada, cortando o que é velho em nós e edificando o que é novo em nós. Esse é um dos temas de Efésios: despindo-nos do velho, revestindo-nos do novo. Essa é uma das funções da palavra de Deus quando penetra realmente em nós, quando é acolhida por nós. Que maravilhoso ministério esse, não é? Ela corta, ela demole o que é velho e ela edifica o que é novo. Efésios capítulo 4 trata desse assunto. Nosso Senhor Jesus, quando foi recebido nos braços de Simeão, aquele ancião, quando foi ser apresentado no templo com 8 dias, a mãe de Jesus ouviu uma palavra muito singular de Simeão e muito interessante. Ela ouviu assim daquele ancião: este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Vocês vão pensar nessa palavra? O mesmo menino, quem é esse menino? É a palavra eterna, o verbo encarnado de Deus. Esse era o menino que estava no braço de Simeão. E Simeão profeticamente disse para sua mãe: esse menino está destinado para uma obra dupla: ruína por um lado, edificação por outro lado. Ruína e levantamento de muitos em Israel, porque esse é o trabalho da palavra de Deus.
A palavra de Deus viva e eficaz, a palavra escrita, o Logos, ela tem a mesma realidade da palavra viva, que é o nosso Senhor Jesus. Assim como este menino, como disse Simeão, estava destinado para a ruína, mas também para a edificação, para arruinar aquilo que não era conforme o coração de Deus. E como esse Verbo encarnado arruinou aquilo que não era segundo o coração de Deus. Como ele foi considerado até blasfemo por ter realizado seu ministério dessa forma, não é? Por outro lado, como ele edificou aquilo que estava no coração de Deus, obediente até a morte e morte de cruz. Assim é a palavra de Deus. Todas as vezes que ela é acolhida por nós, ela vai fazer isso. Irmãos, talvez uma das coisas mais encorajadoras que nós possamos ou podemos jamais compreender na nossa vida cristã é isso. Qual a nossa esperança, a minha esperança, a sua esperança como casal, como família, qual? Qual a condição que temos de edificar um lar para Deus? Qual as condições que temos em nós mesmos? Qual a capacidade? Nada, nós não temos nada. Se nós não oferecermos os nossos corações como um depósito para a palavra de Deus, acolhida com fé, misturada com fé, confiando que ela faz o trabalho para o qual ela foi designada, mas não olhando apenas a questão da soberania da palavra, mas olhando a questão dos nossos corações. A Bíblia tem muita exortação sobre os nossos corações. Como acolher a palavra, como receber a palavra, como responder a palavra, como acolher. Então, essa é a nossa responsabilidade. Então, que o Senhor nos ajude. Nós teremos tantos tempos aqui de comunhão, muitos tempos de comunhão até na terça-feira. E nós precisamos manter esse coração diante do Senhor. Não um coração curioso, nós não estamos aqui com interesse intelectual, nós não somos um seminário, nós não somos academicistas, nós queremos expor o nosso coração à palavra de Deus. Como nosso irmão orou no início. Nós queremos ter aquela atitude de Maria, assentados aos pés do Senhor, expondo os nossos corações à sua palavra. Porque se assim fizermos, então a outra parte irá acontecer. A palavra irá expor os nossos corações. Mas a palavra expõe os nossos corações quando nós expomos o coração à palavra. Percebe isso? Se você guarda o seu coração contra a palavra não vai expor o seu coração. Mas se você então se expõe o seu coração à palavra irá expor o seu coração. Então essa correspondência é muito significativa. A soberania de Deus junto com a responsabilidade do homem. Não um peso exacerbado de um lado e nem um peso exacerbado de outro lado. Nem entrarmos no caminho do legalismo e nem entrarmos no caminho da leviandade, considerando que a graça de Deus irá fazer tudo em nós e por nós, sem nós. Não. A graça de Deus irá fazer por nós, em nós e conosco. Nunca sem nós. Então o Senhor nos ajude a ver isso com clareza. Isso realmente é muito importante. Meu desejo e encargo nessa noite com os irmãos é caminhar um pouco nessa epístola, como nós falamos de forma panorâmica, extraindo fundamentos que possam nos ajudar nessa questão de família ou de relacionamentos, tanto familiares como, de certa forma, no corpo de Cristo mesmo. Em primeiro lugar, essa epístola, irmãos, aos Efésios, quanto mais lida, mais preciosa ela se torna. Claro que isso é verdadeiro com toda a palavra de Deus. Mas alguns livros do Novo Testamento, eles são realmente muito especiais. Não há dúvida disso. Qual de nós não lê o livro de Hebreus e não considera esse livro diferente de todos os outros? Tão especial, tão singular, não é? Não só porque não conhecemos quem foi o autor humano dele, mas por causa da singularidade do livro dentro do contexto do Novo Testamento. Assim Efésios, Colossenses, Hebreus, Romanos, essas 4 epístolas são muito especiais entre todas as epístolas. Quando Paulo escreveu essa epístola, nós sabemos que o seu corpo estava aprisionado naquela prisão domiciliar romana registrada em Atos 28. Mas seu espírito, como ele ora pelos Efésios aqui no capítulo 1, já lemos a oração, seu espírito estava galgando alturas tão elevadas de revelação. Irmão, será que a Assembleia dos Romanos poderia receber uma epístola como essa dos Efésios? Talvez não. Será que as igrejas da Galácia poderiam receber uma epístola como essa, destinada aos Efésios?
Talvez também não. Porque estavam tão carentes, as igrejas da Galácia, de correção, se desviando dos fundamentos do Evangelho. Mas assim não era com os Efésios. Os irmãos observam de novo a correspondência, soberania de Deus e resposta do homem. Nos parece que a Assembleia dos Efésios estava em tal condição espiritual, assentada, ordenada, fundamentada, que Paulo pôde escrever para os Efésios a Epístola aos Efésios. Mas ele não pôde escrever para os Gálatas a Epístola aos Efésios. Compreendeu a diferença? Então que nós sejamos uma Assembleia capaz de receber a Epístola aos Efésios e não a Epístola aos Gálatas, nesse sentido. Ser corrigidos e corrigidos e corrigidos, mas estarmos tão solidificados nos fundamentos da revelação de Cristo, que o Senhor possa nos levar a alturas maiores de revelação. E isso acontece aqui na Epístola aos Efésios. Logo no início, Paulo faz essa oração que nós já lemos, tão especial. São duas orações nessa epístola. Uma no capítulo 1, iniciando no verso 15, e a segunda no capítulo 3, iniciando no verso 14. Duas orações. Todas as duas são orações que retratam essas alturas de visão, essas alturas de revelação em que Paulo estava pelo Espírito, mesmo que seu corpo estivesse ali confinado. Em termos de obra, em termos externos, nós podemos dizer que Paulo estava fazendo muito pouco. Mas não é assim que o Espírito Santo avalia as coisas. Ele não avalia as coisas em termos de movimento, ele avalia as coisas em termos de qualidade. Aquilo que ele estava concedendo a Paulo ali iria cobrir uma geração inteira de cristãos. Das 13 epístolas de Paulo, 7 foram escritas na prisão. Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemon, 1 e 2 Timóteo e Tito. Das 13, mais da metade foram escritas quando Paulo estava aprisionado. Não é impressionante? Então, quando nós lemos essa oração, irmãos, o que nos salta aos olhos é esse entendimento que Paulo tinha sobre glória. Vamos caminhar sobre esse ponto um pouco em primeiro lugar. Nós vamos ver onde começa essa abordagem e onde termina essa abordagem de glória nessa epístola aos Efésios. Já colocando para os irmãos o princípio e o fim, para então andarmos um pouquinho. Sabe onde começa? Começa aqui no capítulo 1, quando ele chama o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo de Pai da glória. E termina a última menção da palavra glória em Efésios. Você sabe onde está? Efésios 5, versículo 27. Quando é dito, veja lá, que o Senhor Jesus está trabalhando a sua igreja para a apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Essa é a última menção da palavra glória nessa carta. Gloriosa, usada aqui como adjetivo, né? Mas a mesma palavra, glória. Olha o contexto onde essa palavra glória foi mencionada pela última vez. Em qual contexto? O que nós temos aqui nesse contexto? O relacionamento conjugal. E a partir dele, o familiar. Iniciando no capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeceis vossos pais. Então os irmãos observem que a última menção da questão de glória nessa carta é dentro da realidade família. Não é maravilhoso? Você começa com o Pai da glória, aquele Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que a ideia de Pai da glória é, Ele é o originador, Pai da glória. Ele é o originador, por isso o Pai da glória, originador de uma vasta cena de glória. Ele planejou essa cena de glória, que tem seu Filho como centro, mas não apenas isso. Ele iria unir ao seu Filho um corpo de redimidos, que iria participar com seu Filho da sua glória. Então o Pai da glória, ele planejou uma cena de glória. Como ele ia trazer essa cena de glória à luz? Primeiro ele ia revelar o seu Filho glorioso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,14. O que mais? Como continua esse versículo? João diz, e nós vimos o quê? A sua glória. Do Filho, do Verbo encarnado. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito de quem? Do Pai. Você vê? O Pai da glória. Então esse Pai da glória, ele
preparou, Ele originou, Ele planejou uma vasta cena de glória, que teria seu Filho como expressão dessa glória, porque seu Filho é a glória, em primeiro lugar. E depois, paralelamente, um corpo de redimidos, muitos filhos. Romanos 8, 29. Aqueles que de antemão Ele conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Viu a cena de glória? E aos que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Glória. Então, assim que essa cena de glória ia ser revelada no Filho, e através do Filho, num corpo de redimidos, unidos organicamente ao Filho. Eles teriam a vida do Filho, eles teriam a natureza do Filho, e eles teriam até mesmo a glória do Filho. Por isso, qual é a última menção, então, de glória em Efésios? Para apresentar a si mesmo, o Filho, apresentar a si mesmo uma igreja, o quê? Gloriosa. Você viu a cena de glória? Maravilhosa. Irmãos, esse é o tema de Efésios. Efésios trata dessa cena de glória. A palavra glória aparece aqui em Efésios capítulos 1, 3 e 5. Várias vezes. Então, se você pegar esse link aí e seguir a palavra glória, você vai ver que interessante. Onde ela começa, onde ela termina e por onde ela passa. Você vai ver algo do propósito de Deus. Glória. Tiago, quando escreve a sua epístola, capítulo 2 de Tiago, no versículo 1, ele diz assim: irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa tradução, Revista Atualizada de Almeida, coloca uma vírgula e diz assim: Senhor da glória. Nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, Senhor da glória. Mas o texto original não é exatamente assim. O texto original não contém a palavra Senhor. Ele diz simplesmente assim: a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, a glória. Porque o Senhor Jesus Cristo é a glória. Glória não é algo que Ele tem, glória é algo que Ele é. Glória. Por isso essa palavra tão significativa, ela é uma palavra, na verdade, sem tradução na Bíblia. Ela se refere ao que Deus é. Glória é Deus. Quando Deus se manifesta, isso é glória. Quando Ele mostra seu caráter, quando Ele fala, quando Ele se expõe, isso é glória. Porque Ele é o Deus da glória. Glória é o próprio Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não é propriamente, digamos, o Senhor da glória. Ele é a glória, ou o Senhor glorioso. Então, quando nós vamos examinando essa palavra glória nessa epístola, você vai ver o quanto ela é significativa. Capítulo 1, versículo 6, é a primeira menção da palavra na carta. Para louvor da glória da sua graça. Não apenas sua graça, mas a glória da sua graça. Versículo 12, ela aparece de novo, veja lá. A fim de sermos para louvor da sua glória. No versículo 17 já vimos o Pai da glória. No versículo 18, a esperança do seu chamamento e a riqueza da glória da sua herança nos santos. E por aí você vai, nos capítulos 3 e depois no capítulo 5, e você vai compreendendo o que significa essa glória. Pai da glória. Ele originou e planejou uma vasta cena de glória, a se revelar, em primeiro lugar, no Filho, porque o Filho é a glória, e consequentemente, ou paralelamente, esse Filho iria chamar um corpo de redimidos, de muitos filhos, para participar com Ele da glória. Então, Efésios capítulo 1, 10, diz assim, que o propósito eterno de Deus é fazer resumir, é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Não é isso que você tem aí? Efésios 1:10. Resumir, reunir, congregar, convergir. Todas essas palavras são boas para traduzir o termo original. Em Cristo, todas as coisas, nos céus e na terra. 1:10. Mas o que você tem em Efésios 3:10 agora? Agora você tem o outro lado da moeda, a contraparte. Efésios 1:10 é a glória do Filho. O Filho, Deus irá fazer que no Filho convirja toda a glória. Tudo que há nos céus e tudo que há na terra.
Mas o capítulo 3, versículo 10 mostra a contraparte. Quem é essa contraparte? A igreja. Para quê? Pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora de principados e potestades nos lugares celestiais. Irmão, que precioso é isso. A palavra multiforme aí, a ideia original dela é multicolorida ou multifacetada. Você conhece caleidoscópio? Você já viu um caleidoscópio? Sabe o que é isso? Um caleidoscópio é um conjunto de 3 espelhos colocados em triângulo. Imagine 3 espelhos cortados em fita e você faz um triângulo com esses 3 espelhos, assim. Aí você fecha a frente, deixa apenas um furinho, um papel, cartão. Aí você fecha o fundo com papel transparente. Aí atrás desse fundo você faz um outro compartimentozinho onde você coloca vidro colorido, moído. Aí quando você gira, olhando aquele triângulo de espelho, quando você gira aquele instrumento, cada vez que você gira você vai ter uma figura nova. Vários mosaicos coloridos vão se formar ali. É lindo o caleidoscópio. Você vai girando aqueles vidros moídos, coloridos, ele vai formando mosaicos maravilhosos. É algo comum, alguns irmãos devem conhecer aqui, esse caleidoscópio. Essa é a ideia de Efésios 3:10. Pela igreja é que a multiforme, a multicolorida, esse mosaico maravilhoso de Deus, de muitas cores, ele será conhecido de principados e potestades nos lugares celestiais. Quem é o instrumento para fazer essa multiforme sabedoria conhecida? A igreja. Então, irmão, se nós não tivermos esse pano de fundo, sabe que risco nós corremos? Começar a abordar essa questão de família, essa questão de casamento, essa questão de pais e filhos, de Efésios 5:22. Aí sabe o que vai acontecer conosco? Nós não vamos entender nada, porque nós tiramos o texto fora do contexto. Paulo não começou a carta aos Efésios falando: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e nem começou o epístolo dizendo: pais, criai os vossos filhos na disciplina e demonstração do Senhor. Ele começou a sua epístola falando da maravilhosa, em primeiro lugar, o maravilhoso Cristo, e junto com ele a maravilhosa igreja. Então ele usou nessa epístola 2 vezes, outra palavra importante, quero chamar a atenção agora para os irmãos, para fazer mais esse link aqui. Falamos um pouco da palavra glória, agora vamos olhar uma outra palavra aqui especial, chamado ou chamamento. Veja o capítulo 1, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Sem iluminação espiritual nós não sabemos nada, sem iluminação espiritual nós não tocamos nada da realidade espiritual. Não importa que nós tenhamos nascido de novo, porque isso não é algo automático. A presença do Espírito Santo em nós não torna revelação algo automático de forma nenhuma. Nós precisamos aprender a viver em submissão, em relação, em dependência do Espírito de sabedoria e de revelação. Senão nós seremos cristãos intelectuais, com a mente instruída, mas sem tocar a realidade e o poder das verdades espirituais. Então você está vendo Paulo orando por crentes e dizendo que esses crentes, assim como nós, precisavam ter olhos de coração iluminados para saber. Você viu o que significa esse saber? É saber por revelação, não é saber por conhecimento, não é saber por estudar a Bíblia, não é saber por ler livros, mas é saber por revelação, iluminar ou por iluminação. Saber diz o quê? Qual é a esperança do seu chamamento? Irmão, por favor, quando você ler a Bíblia, saiba que você está lendo a palavra de Deus, e não um livro qualquer, por mais inspirado que ele possa ser. Nós estamos lendo a palavra de Deus, então procure entendê-la. Veja que quando ele diz esperança do seu chamamento, esse seu aqui é de Deus, não é seu, meu e seu, aqui nesse contexto, porque o sujeito dessa frase é Deus. Verso 17. É o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é esse Pai da glória, Ele vos concede esse Espírito
para saberes qual a esperança do seu chamamento, ou do chamamento dele. Por que que ele nos chamou? Se fosse do nosso, a palavra aqui seria vosso. Porque olha logo no verso 18, e ele diz: iluminados os olhos do vosso coração. Não é agora para saberes qual a esperança do vosso chamamento, compreendeu? Iluminados os olhos do vosso ou do nosso coração, para compreendermos qual é a esperança do chamamento dele. Por que que ele nos chamou? O seu chamamento. Então a ênfase aqui está no chamado dele. Veja o verso 18. Qual a riqueza da glória da sua herança? De novo, não é da vossa herança, é da herança de Deus, sua de Deus. Porque se fosse nossa, o versículo não teria sentido. Como seria? Nossa herança nos santos. Tem sentido algum, né? É a sua herança nos santos, que somos nós. Compreendeu? Então pega essa palavra chamamento. Qual a esperança do seu chamamento? Onde ela aparece de novo nessa epístola? Só mais uma vez. Capítulo 4, verso 1. O versículo que nós lemos no início. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Você vê, irmão, nós não estamos aqui colocando ênfase em metodologia de abordagem bíblica, mas quero te chamar a atenção de uma coisa: leia a Bíblia com cuidado, observe as palavras, observe quais palavras são mais mencionadas, faça o link das palavras para que você possa ver a beleza do quadro. Só 2 vezes a palavra chamamento. Primeiro, esperança do seu chamamento. Deus nos chamou com uma esperança do seu chamamento. Agora o capítulo 4, andemos de modo digno deste chamamento, da vocação a que fostes chamados. Por que estamos enfatizando esse verso? Porque aqui começa a questão de família, e não no capítulo 5. Quando ele entra no capítulo 4 dizendo, então eu vos rogo, olha o pois, olha como é importante essa palavrinha, rogo-vos, pois. Se você tirar os 3 primeiros capítulos da epístola, o 4 não tem sentido. Porque o pois está dizendo que tudo que ele vai dizer agora depende do que ele falou antes. Então, por causa disso, eu vos rogo. Por causa disso o quê? 3 capítulos de revelação. Irmão, eu tenho lido essa epístola aos Efésios por 30 anos. Quanto mais essa epístola é lida, mais preciosidade você recolhe. A palavra de Deus é tão inesgotável quanto o próprio Cristo. Efésios 3,8, Paulo fala que a ele foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de quem? De Cristo. A palavra dele é igual a ele. Quanto mais nós vamos à palavra dele, esse é um poço sem fundo, irmão. É um poço sem fundo. As riquezas insondáveis de Cristo. Então, 3 capítulos de revelação maravilhosos. Por causa deles é que ele vai entrar nos assuntos práticos. Então, por causa de vocês já viram aí nos 3 capítulos, andem de modo digno a vocação a que fossem chamados. A gente vai voltar um pouquinho, talvez daqui a pouco, nos 3 primeiros capítulos, rapidamente. Mas não queria que os irmãos perdessem a conexão. Nossa finalidade aqui não é estudar Efésios. Nós vamos entrar em assuntos mais específicos. Mas não perca essa base, esse pano de fundo, esse fundamento, para podermos então avançar. O capítulo 4 vai introduzir a sessão prática. Rogo-vos que andeis de modo digno. Que modo digno é esse? Ele vai chegar na questão família, lá no capítulo 5. Mas vamos olhar um pouquinho primeiro esse modo digno. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Primeiro lugar, capítulo 4. Não há maneira de nós experimentarmos vida familiar adequada, não há maneira de sermos pais segundo o coração de Deus, mães segundo o coração de Deus, esposos, maridos segundo o coração de Deus, filhos segundo o coração de Deus, a não ser que nós vivamos nossas vidas como prisioneiros de Cristo. Pega essa chave aí. A não ser que vivamos nossas vidas como prisioneiros de Cristo, nada de vida familiar que satisfaça o coração de Deus.
Porque viver vida familiar não depende de técnica. Quando você encontrar por aí, infelizmente, as nossas bancas de literatura evangélica estão abarrotadas de muita coisa que não presta para nada, infelizmente. Então, quando você olhar numa banca evangélica algum livro com 5 razões, 4 passos, 10 passos e etc., para você edificar seu casamento, não compre o livro. Porque casamento e vida familiar não se baseia em técnica. Olha como a palavra de Deus diz, capítulo 4, quando vai introduzir a sessão prática. Em primeiro lugar, Paulo dizendo pelo Espírito: eu vos rogo, 3 capítulos de visão, dizendo: olha quem vocês são, olha o chamamento de vocês. Efésios 2:10, já lemos no início, vocês são uma feitura. Feitura. Creio que vocês não sabem qual é essa palavra no original, não sabem? Qual é? Poema. Vós sois um poema dele, fruto daquilo que é mais precioso no coração de Deus. Poema. Não apenas isso. Todo poema que tem beleza, tem valor, tem profundidade, ele é fruto de sofrimento. Você já viu um poema rico que não é fruto de sofrimento? Você conhece uma passagem na vida do irmão Otmani, quando ele passou uma noite escrevendo alguns poemas e de manhã ele levou para a querida irmã Margaret Barber. Você se lembra o que a irmã Margaret Barber fez com os poemas dele? Ela rasgou e jogou no lixo. E disse assim para ele: poemas não se escrevem em uma noite. Não é maravilhoso? Poema é resultado de sofrimento, de cruz. Então, quando o texto diz nós somos poema dele, é porque o nosso Senhor Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, nós somos poema dele. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos. Essa palavra andar em Efésios é uma das palavras chaves da epístola, andar. Ela aparece muitas vezes, no sentido negativo e no sentido positivo. Não andeis e andeis. Aparece várias vezes. A palavra andássemos no capítulo 2, versículo 10, andássemos nelas, se não for vista no entendimento da revelação de Efésios, você vai fazer uma confusão grande. Porque a nossa mente é religiosa, nossa mente é legalista, por natureza. Então, quando nós lemos assim, criados em Cristo Jesus para boas obras, nós interpretamos assim, criados em Cristo Jesus para fazer o bem. Então, nós temos vontade de matricular na Legião da Boa Vontade, né? Porque nós somos criados em Cristo Jesus para fazer o bem. Não é nada disso que o versículo está falando. Está dizendo que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, mas essas boas obras são algo muito especial. Isso não é propriamente fazer o bem, você ser filantropo, ajudar as pessoas. Essas boas obras são umas boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. E como que nós descobrimos quais são essas boas obras? Sabe como? Pelo capítulo 4, versículo 1. Porque quando ele diz, eu vos rogo, como prisioneiro no Senhor, que, e agora a palavra é repetida, andeis. Andeis. A mesma palavra do capítulo 2, verso 10. Andássemos. Boas obras para que andássemos nelas. Então, quais são elas? Estão aí do capítulo 4 para frente. Faça, irmão, por favor, mais essa junção aí. Esse link aí. Essas boas obras não é fazer o bem, não são coisas boas, como nós interpretamos boas obras. Essas boas obras são algo que Deus tinha no seu coração desde a eternidade e que agora Ele chamou em Cristo um povo para andar nessas boas obras. Que boas obras são essas? Vamos ver? Capítulo 4, verso 2 já começa com as boas obras. Essas são as boas obras. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando ou sendo suporte, né? Aqui não é tolerando, aguentando uns aos outros, no sentido negativo. Aqui o sentido é positivo, é sendo suporte uns para com os outros, em amor, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essas são as boas obras. Não são muito mais elevadas do que fazer o bem apenas? Ajudar os outros? Que maravilhosas boas obras. Como que nós somos capacitados para andar assim?
Porque o Senhor Jesus, cabeça exaltado da igreja, no dia de Pentecostes, derramou seu Espírito Santo para fazer habitação na igreja. Quando em Ezequiel 36 ele faz promessa no derramamento do Espírito, ele diz assim: eu porei dentro de vós o meu Espírito, e eu farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel capítulo 36, o contexto dos versos 26, 27. Então, o capítulo 4, verso 1 diz que nós vamos andar de modo digno dessa vocação, com toda humildade e mansidão, e etc. E ele vai descendo aí, ele vai falar que esse andar é um andar em amor, nos 2 primeiros versos. Do verso 3 até o verso 6, observe apenas aí as seções na sua Bíblia. Do verso 3 ao verso 6, ele vai dizer que essas boas obras aqui incluem unidade. Deus nos preparou de antemão para que andássemos em unidade, porque essa é mais uma boa obra, digamos assim, que nós somos separados para andar nelas pelo Espírito. Depois ele vai mostrar do verso 7 até o verso 12, que é a diversidade do corpo de Cristo. É mais uma boa obra que nós fomos chamados para andar nela. Esse corpo tem diversidade, ele opera em diversidade. Depois no verso 13 até o 16, mais 4 versos, 13, 14, 15 e 16, ele vai dizer que esse corpo foi chamado para maturidade. Essa é mais uma boa obra, digamos. Nós fomos chamados para andar em direção à maturidade. O Senhor Jesus não tem satisfação em que permaneçamos uma creche espiritual, tomando leite a vida toda, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Hebreus capítulo 6. Deixando as coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alto. Todos que somos perfeitos tenhamos este sentimento. Então ele vai descrevendo quais são essas boas obras. E por que estamos chamando a atenção disso? Vá para o verso 17, Efésios 4, 17. Ele inicia aqui mais uma boa obra, vamos pôr isso entre aspas, né? Estamos entendendo já o que significa. Essa boa obra que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Andar em amor, andar em unidade, andar em diversidade, andar em direção à maturidade, são os temas do capítulo 4, de 1 a 16. No 17, andar em santidade. Olha como ele começa o capítulo 4, 17, verso 17. Isso, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais, qual é a palavra agora? Andeis. Está vendo quantas vezes ela aparece? Como também andam, 2 vezes no mesmo versículo, os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, né? Então a ênfase aqui agora é santidade, mais uma boa obra que Deus preparou de antemão para andarmos nela, andarmos em santidade, não andarmos na vaidade dos nossos próprios pensamentos, na ignorância, entenebrecidos de entendimento e etc. Tudo que ele fala aí. Aqueles que andavam em mentira, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Você viu essas boas obras, como elas são elevadas? Deus preparou para andarmos nelas. Então ele vai falando dessas boas obras. Olha o capítulo 5, verso 2, o andar de novo. Andai em amor, mais uma boa obra que Deus preparou de antemão. Olha o versículo 8, também como é precioso. Outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. O que mais? Andai. Não é frequente a menção dessa palavra? Andai como filhos da luz. Então essas são as boas obras que Deus preparou para andarmos nelas. Por que temos condição de fazer isso? Porque o Espírito Santo é espírito de habitação. Graças ao Senhor por isso. Não é um visitante. Não é aquele que nos foi dado e que vai nos ser tirado, né? Por isso Efésios 4:30. Não entristeçais. A quem? O Espírito Santo, no qual nós somos selados para o dia da redenção. Porque se entristecermos a Ele, não podemos andar nas boas obras que Deus preparou de antemão para andarmos nelas. Nós só podemos andar nelas pelo Espírito. Por isso, capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho,
no qual há dissolução, mas cheios do Espírito. Digamos, o Espírito Santo é um instrumento de Deus para nós andarmos nas boas obras. Você quer ser humilde, manso, amar sua esposa como Cristo amou a igreja? Você, esposa, deseja se submeter ao seu marido como a igreja submissa a Cristo? Você, pai, deseja criar seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor? Só há uma chave. Qual é a chave? Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Porque só Ele tem essas marcas. Só Ele tem essas características. O resto é esforço humano. É boa vontade. É boa intenção. Mas não são as boas obras que Deus preparou de antemão para andarmos nelas. Então, irmão, guardemos isso. Porque sem isso, nós vamos desconectar o contexto de casamento, Efésios 5:22 em diante, e o contexto de família, de toda essa visão. Então nós vamos ficar com peças na mão, sem saber para que elas servem. Então compreenda a importância disso. Volte ainda comigo, por favor, ao capítulo 4, versículo 1, rapidamente. Nosso tempo já está no final. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro. Repetindo então, já falamos? Só podemos viver uma vida adequada como indivíduos, como família, como pais, como mães, como esposos, maridos, etc., assembleia, se nós vivemos como prisioneiros de Cristo. Lembra aqueles escravos que tinham orelha furada no Velho Testamento? Do que aquelas orelhas furadas falavam? Uma escravidão voluntária. Quando o servo, tendo servido o seu senhor 6 anos, tendo direito no 7º ano da carta de alforria, quando ele não queria isso, essa era uma atitude séria, importante. Não era só ele dizer, não, eu vou ficar por aqui mesmo, está tudo bem, não precisa me dar a carta, eu vou te servindo. Não, nada disso. Ele teria que ir diante dos juízes da cidade, dar um testemunho, e o seu testemunho diz assim, diria assim, conforme a orientação do Senhor: eu amo o meu Senhor. Era a primeira frase. Eu amo o meu Senhor, seu patrão, e a minha mulher e os meus filhos. Não quero sair livre. Esse era o testemunho dele. É um testemunho maravilhoso. Então, quando ele dava esse testemunho, ele era levado na porta e a sua orelha era furada com a sovela da porta. Por que essa atitude? Como uma demonstração de que agora ele pertencia voluntariamente, por amor, ele se submeteu a uma dedicação exclusiva, total, a uma casa. Então sua orelha era furada na porta da casa. Então ele era um servo por amor. Esse era Paulo. Por isso ele diz, eu rogo a vocês, como um que já é prisioneiro de Cristo Jesus. Ele está dizendo, quanto a mim, eu já tenho essa realidade. Olha o capítulo 3 como ele começa. Veja rapidamente. Por essa causa eu, Paulo, como ele se designa aqui? De novo, irmão. Isso não é por acaso, irmão. Não é? Essa é a palavra de Deus, não é um livro qualquer. 2 vezes. Prisioneiro de Cristo Jesus. Prisioneiro no Senhor. Então essa é a única maneira de vivermos vidas ajustadas, como pais, maridos, mães, esposas, famílias e assembleia. Prisioneiros de Cristo. Andeis, já vimos quão importante é essa palavra aí, vocação e chamamento, conforme já examinamos. Quero concluir por hoje com mais uma menção geral dessa epístola, para nós localizarmos esse contexto aí de família dentro dela. Amanhã cedo nós continuamos de onde então vamos parar hoje. Vamos olhar um pouco ainda a panorâmica dessa carta em termos de seções, divisões gerais, para você ver de novo onde a questão família vai se enquadrar. Então volte a epístola, por favor, para o 1º capítulo. E nós vamos só olhar panoramicamente algumas seções. Irmão, o capítulo 1, versículo 3, inicia a primeira sessão. No verso 1 e 2, Paulo faz apenas uma saudação. Verso 3 ele diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E pensa que podemos dizer que essa sessão que inicia aí no capítulo 1, verso 3, ela vai até o capítulo 2, verso 10. Até aí. Qual é a ênfase, então, de todo esse capítulo 1 e mais o 2, de 1 a 10? A ênfase geral aí é que nós temos uma nova vida e posição em Cristo.
ou se quiser, posição e vida em Cristo. Ele começa o verso 3 dizendo: Ele nos escolheu nas regiões, Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, e por isso somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Depois, no capítulo 2, ele inicia dizendo: Ele vos deu vida. Então, primeiro ele mostra essa gloriosa posição que já é nossa em Cristo, no capítulo 1. E no capítulo 2, de 1 a 10, ele mostra que não é só questão de posição, senão isso seria só teórico, objetivo, mas a nossa relação com Cristo não é só objetiva, não é só questão de posição. Graças a Deus porque nós fomos colocados em Cristo, mas graças a Deus porque Cristo foi colocado em nós. Não apenas nós em Cristo, mas Cristo em nós. Então, até o capítulo 2, verso 10, Paulo vai falar da nossa posição em Cristo, mas também da vida em Cristo. Ele vos deu vida. E como ele conclui essa sessão? Capítulo 2, verso 10. Nós somos a obra-prima, ou a feitura, como nós já falamos. Então, a ênfase aqui é nova posição e nova vida. No versículo 11, há uma mudança de ênfase muito clara. Se você ler com cuidado, você não vai ter dúvida de enxergar. Ele saiu do que ele vinha falando antes e ele vai entrar num assunto de uma nova sociedade. Ele vai dizer que em Cristo nós não temos apenas uma nova posição e não temos apenas nova vida, mas que, preste atenção, em Cristo nós somos uma nova sociedade. A sociedade de Deus. Irmão, você já percebeu como que a Bíblia nos encara dessa forma? Nós somos mostrados como que paraquedistas. O Senhor Jesus para Nicodemos disse que quem não nascer de novo, quem não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 3, ele diz assim: a nossa pátria, ou a nossa origem, a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Não é assim? Então, nós somos um povo de cima. Quando nós, pelo Espírito, nascemos de novo, e embora então vivendo nessa terra, nós somos uma nova sociedade de Deus. Nós temos novas leis, nós temos novos regulamentos, né? Nós vivemos uma nova atmosfera, porque nós somos uma nova sociedade. Então ele inicia o assunto da nova sociedade aqui, maravilhosamente. Ele vai dizer que o Senhor Jesus rompeu um muro de separação entre judeus e gentios, dos dois ele criou em si mesmo, verso 15, parte final, criou em si mesmo um novo homem, esse novo homem da nova criação. Então ele vai por esse assunto da nova sociedade até o capítulo 3, verso 21, fazendo essa oração aí, final no capítulo 3. Tudo aqui tem relação com a nova sociedade. No capítulo 4, ele inicia uma nova sessão. Agora, vamos chamar essa sessão de novos padrões. Então veja, acompanhe a linha aqui. Começou a epístola falando de nova posição e nova vida. Continuando a linha, ele entrou na nova sociedade de Deus. Nós somos um povo com origem nova, com fundamentos diferentes, com leis novas, em atmosfera nova, um reino diferente, não é? Depois ele entra no capítulo 4 com novos padrões. Se nós temos uma nova posição, se nós temos nova vida, Ele vos deu vida quando vós estáveis mortos, se nós somos uma nova sociedade, um novo homem criado em Cristo Jesus, está claro, nós temos novos padrões. E o capítulo 4, verso 1, começa os padrões. Já citamos aqui. Andar em amor, humildade, mansidão, suportando uns aos outros, preservando a unidade do Espírito, praticando a diversidade, em direção à maturidade, andando em santidade, novos padrões. E até onde ele vai com esses novos padrões? Até o capítulo 5, verso 21. Uma longa sessão. Novos padrões. Deixando a mentira, fale cada um a verdade. Novos padrões. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos. Está aí no capítulo 4, 25, 26, 27, 28, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim a que for boa para edificação. Novos padrões. E assim ele vai até o 5, 21. No capítulo 5, 22, a última sessão. E vamos chamar essa sessão de novos relacionamentos. Agora junte tudo isso, para você ver como o Espírito Santo caminhou de forma progressiva nessa carta. Nova posição, nova vida,
nova sociedade, novos padrões, novos relacionamentos. Então não inverta. Como nós vamos falar sobre família? Novos relacionamentos do capítulo 5. Sem vermos bem, com olhos iluminados, por revelação, essa nova posição em Cristo. Essa nova vida em Cristo. Essa nova sociedade em Cristo. Antes nós éramos um velho homem. Agora nós somos um novo homem. Criados em Cristo Jesus. Como nós vamos ver os novos padrões? Então, novos relacionamentos. Então, todas as vezes que os irmãos forem abordar essa questão de família, de vida conjugal, conforme capítulo 5, verso 22, não perca o contexto. Nós temos que começar com a oração do capítulo 1. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, para saberdes. Você vê o peso dessa palavra saber? Irmão, que durante esses tempos, esses dias que passarmos juntos, essa seja a nossa oração. Resultado final, na terça-feira, se isso não acontecer, sabe qual vai ser? Nós tivemos um período de estudo bíblico, vai ser o máximo. Mas se o Senhor for misericordioso conosco, se o nosso coração for realmente de nos expormos a sua palavra, então nós não terminaremos com o estudo bíblico. Mas nós terminaremos esse tempo com realidade espiritual, tendo ganho mais visão e revelação da parte do Senhor, iluminados os olhos do coração, compreendendo essa cena de glória que o Pai da glória planejou desde a eternidade, dispondo, rendendo o nosso coração a obedecer isso completamente, porque o Espírito veio habitar em nós. Sabe o que Ele vai fazer em nós? Uma das suas obras? Ele vai nos convencer que não há forma, não há técnica, não há estratégia, não há maneira de educar o velho homem para ser um cristão. Grande parte da nossa vida, irmãos, cristã, nós perdemos tempo com isso. Nós queremos educar a velha criatura para ser um bom cristão. A velha criatura nunca será um cristão e muito menos um bom cristão. Nós temos que ter olhos abertos para ver quem nós somos em Cristo Jesus. É assunto de revelação. Tocarmos a realidade espiritual disso. Não dependeu de você e nem de mim. Isso foi uma obra soberana da graça de Deus que Ele operou em Cristo. Ele nos fez feitura dele, criados em Cristo Jesus. Mas se os nossos olhos não forem abertos, nós vamos continuar pelejando contra o velho homem e tentando fazer o velho homem andar nos caminhos de Deus, tentando fazer o velho homem andar nas boas obras que Deus preparou de antemão para andar nela. Ele não tem pé para isso, ele não tem sapato para isso, ele não conhece esse caminho, não é? Esse caminho é o caminho do novo homem, criado em Cristo Jesus, habilitado pelo Espírito Santo. Por isso, antes de entrar lá na questão família, verso 22 de Efésios 5, tem o 18. O 18 é a chave. Enchei-vos do Espírito. Graças ao Senhor por isso. Então, irmãos, o Senhor nos ajude a juntar essas coisas todas, para termos um bom quadro, um bom fundamento. Amanhã, então, nós vamos avançar por questões talvez mais específicas. O Senhor nos ajude nisso. Amém. Vamos orar. Senhor, nós entregamos a Ti mais uma vez a Tua palavra, a colocamos de volta nas Tuas mãos e também as nossas vidas e os nossos corações. Senhor, Tu sabes que o nosso desejo real, sincero, é que nós sejamos lavrados, arados pela palavra do Senhor. Tua palavra seja aquele arado que ara essa terra, para que o Senhor semeie profundamente em nós as verdades espirituais. Senhor, edifica-nos como um povo de realidade espiritual. Senhor, ajuda-nos durante esses dias de exposição à Sua palavra, que toquemos na realidade espiritual de quem o Senhor é, dos Teus eternos propósitos, e possamos responder com mais prontidão e integralidade aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, para que avancemos como famílias em direção ao Teu propósito eterno, no meio de uma geração pervertida e corrupta.
Agradecemos o Senhor já por esse tempo e pedimos que pela tua misericórdia, o Senhor nos continue falando ao coração. Em nome de Jesus. Amém.